Muitos casais que se amam acabam se separando. E não é porque falta amor, mas porque faltam hábitos que possam sustentar essa relação. Hoje eu vou te explicar 8 hábitos simples, mas poderosos para serem nutridos numa relação de sucesso, que seja duradoura e satisfatória para ambos. A maior parte de nós deseja viver um relacionamento que tenha companheirismo, amor, química, segurança, estabilidade. Muitas pessoas vão procurar pela vida inteira, mas acabam nunca encontrando essa relação. Outras até encontram por um tempo, mas depois se perdem pelo caminho e não sabem mais como resgatar. Eu sou terapeuta e todos os dias eu escuto alguma história sobre relacionamento. E ao longo da minha carreira e também estudando muito sobre o tema, eu percebi que existem alguns hábitos que são fundamentais para qualquer relacionamento funcionar bem. São exatamente esses hábitos que eu trago hoje para a gente refletir juntos. Uma coisa importante é que se a gente está dizendo de hábitos, então a gente está falando sobre comportamento, e comportamentos podem ser aprendidos. Então é por isso que é importante que você veja o vídeo refletindo de fato sobre como você pode trabalhar para desenvolver esse hábito. Porque aqui a gente não está dizendo de casais que têm sorte, mas sim que desenvolveram comportamentos que foram praticados com tanta frequência que se tornaram hábitos, se tornaram automáticos. E isso é possível para qualquer pessoa e para qualquer casal. E talvez, quando eu falar aqui sobre esses 8 hábitos, você possa pensar: mas isso é óbvio. Bom, então eu quero te lembrar que o óbvio também precisa ser dito. E, principalmente, o óbvio precisa ser praticado. Então, em vez de pensar: isso eu já sei, pensa com honestidade. Eu estou praticando isso na minha relação? Eu vivo esses hábitos no meu relacionamento? Essa com certeza vai ser a melhor forma de você aproveitar o investimento do seu tempo nesse vídeo. Então, vamos lá. Hábito número 1. Vocês trabalham ativamente pela estabilidade da relação. Você já parou para pensar no que realmente traz segurança para um relacionamento? Certamente não é a promessa de um para sempre. Até porque a gente sabe que a vida é imprevisível e muitas coisas podem sair do nosso controle. O que faz diferença de fato para a segurança dentro de um relacionamento é o comprometimento. O comprometimento de ambos em fazer com que aquela relação seja duradoura, seja segura. Um relacionamento saudável não tem uma ameaça de término a qualquer momento. Então, nem o seu parceiro te ameaça e nem você é a pessoa que ameaça terminar a relação a qualquer momento. Fazendo aqui uma autorrevelação, nos meus primeiros relacionamentos, eu confesso que eu era bem essa pessoa, que nas primeiras dificuldades já propunha, né, que a gente então finalizasse a relação. E isso foi algo que eu precisei desenvolver para estar num relacionamento duradouro. Então é importante que você não seja a pessoa que ameaça o término e que você tenha também o comprometimento do seu parceiro de fazer a relação durar. Isso é que vai trazer a estabilidade e a segurança que vocês precisam para construir esse relacionamento. Então pensa por um lado em um relacionamento que a cada dificuldade um dos dois do casal fala: então acho que é melhor a gente ficar por aqui, vamos terminar. E pensa agora num outro modelo de casal em que a cada dificuldade os dois sentam, conversam e falam: bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Como a gente pode trabalhar para esse relacionamento funcionar melhor? Percebe como são dois cenários totalmente diferentes e que fica muito claro a maturidade de um casal versus o outro? Bom, isso nos leva ao próximo tópico, que é tão importante quanto a estabilidade, que é a comunicação. Hábito número 2, vocês conversam muito e principalmente vocês conversam sobre a relação. Em vez de deixar os sentimentos mal resolvidos irem crescendo dentro de vocês para chegarem a um ápice e aí vocês terem aquela discussão ferrenha, em vez de fazer isso, pense em como você poderia comunicar mais sobre aquilo que você percebe sobre a relação, sobre a forma como você se sente na relação. Num relacionamento saudável, existe um espaço seguro para a gente falar sobre como a gente se sente. Significa que isso vai ser fácil? Provavelmente não, ou pelo menos não todas as vezes. Mas é importante que a gente construa e nutra esse espaço de falar sobre a relação.
Muita gente confunde conversar com comunicar. Então acha que super comunica na relação porque fala sobre o dia a dia, porque conversa sobre como foi o dia do outro e trivialidades. Mas a gente está falando aqui de uma comunicação eficaz, uma comunicação sobre aquilo que incomoda na relação, sobre o que a relação poderia melhorar. E isso pode sim, muitas vezes, ser desconfortável, mas vai ficando mais confortável de acordo com o que vocês praticam mais e conseguem perceber que existe de fato esse espaço, essa abertura para esse tipo de relação. Para ilustrar, algo que é muito comum é, por exemplo, uma parte do casal percebe o outro um pouco distante, só que não fala nada, mas fica nutrindo ali uma série de pensamentos sobre por que o outro estaria distante. O outro talvez nem esteja percebendo isso, nem se perceba distante, mas não tem uma comunicação. Então acontece de em algum momento surgir alguma discussão sobre um outro assunto. E nesse momento, aquela parte que estava incomodada vai trazer essa questão do distanciamento percebido para o outro, sendo que nem era isso que eles estavam discutindo. Então, no final, uma discussão que poderia ter sido simples sobre um pequeno aspecto, vira uma discussão sobre um outro assunto que a parte de cá nem sabia que estava acontecendo. Então percebe como a gente amplifica o problema quando a gente faz isso? Quando a gente deixa acumular questões para falar tudo de uma vez? Isso é algo que a gente deveria evitar. E para isso a gente precisa manter esse espaço de abertura, onde ambos possam falar sobre como se sentem na relação. E aí, quando foi a última vez que vocês se sentaram para falar sobre a relação? Bom, mas a comunicação por si só não resolve tudo. Quando os conflitos surgem, tem um outro aspecto que precisa ser desenvolvido para que vocês possam lidar com isso. Então vamos para o hábito 3. Vocês buscam ativamente a reconciliação. Discutir é algo que está presente em todas as relações. É totalmente comum que vocês tenham brigas, tenham discussões, mas o que vai marcar um relacionamento saudável é o que vocês fazem depois da discussão. Então, o que você costuma fazer nos seus relacionamentos? Você espera o tempo passar? Ou você busca de fato a outra pessoa para reconciliar? Ou você fica esperando que a outra pessoa faça algum movimento de reconciliação? É importante que essa busca de reconciliação seja uma busca ativa. E um parêntese aqui. É claro que, dependendo do nível da discussão, vocês podem ter chegado num nível de raiva, de emoções que escalou num ponto em que é importante dar um passo atrás e se afastar um pouco da situação. E isso é, na verdade, muito saudável. Então, quando a gente percebe que a gente não consegue mais se comunicar de uma forma saudável, é muito importante que a gente consiga interromper a discussão naquele momento, explicar para a pessoa, sem sair batendo a porta, tá? Parar para explicar para a pessoa, dizer algo do tipo: olha, eu não estou me sentindo bem agora, eu estou sentindo que eu estou muito nervoso, eu vou preferir sair um pouquinho, respirar um pouco e eu volto para a gente conversar, pode ser? Então a gente pontua que a gente está encerrando aquela conversa por aquele momento, porque a gente precisa se restabelecer, não é sair batendo a porta simplesmente, mas pode ser sim fundamental esse tipo de interrupção, porque muitas vezes depois que a gente já chegou num certo nível emocional, a discussão não vai para frente, ela já não vai ser construtiva. Então nesse momento a gente interrompe e volta para finalizar a discussão em um outro momento. Mas perceba, a gente volta para finalizar aquela discussão que ficou em aberto. A gente não joga embaixo do tapete, a gente não finge que aquilo não aconteceu, a gente não espera o tempo passar. A gente volta para finalizar essa conversa. Então, basicamente, o que eu quero trazer aqui com esse ponto é de não deixar que os pontos de incômodo se acumulem, que vocês consigam resolver a cada situação. Assim vai ser muito mais fácil vocês conseguirem resolver sem ter esse tipo de escalada. E quando essas escaladas acontecerem, é importante que vocês saibam também, né, reconhecer o próprio limite, o limite do outro, e voltem depois para resolver aquela questão que ficou em aberto. Até aqui, qual desses pontos você considera que é o mais importante para o sucesso de um relacionamento? Me conta aqui nos comentários, porque eu gostaria de entender como você enxerga os relacionamentos. Deixa aqui então a sua resposta e vamos seguir para o próximo hábito. Hábito 4, vocês demonstram afeto. O afeto é como se fosse uma linguagem. Cada pessoa vai se sentir amado, vai se sentir cuidado
com diferentes demonstrações de afeto. Então, algumas pessoas preferem carinho físico, outras pessoas vão preferir palavras, outras pequenos gestos, uma ajuda em questões práticas da casa. Cada pessoa vai ter uma linguagem diferente para expressar esse afeto e receber esse afeto e esse amor. O mais importante aqui é que você consiga identificar qual é a forma de demonstrar afeto pelo seu parceiro e vice-versa, que ele também consiga saber qual é a sua forma de receber bem o afeto, de se sentir amada. Então aqui a gente está falando de vocês conseguirem aproximar a linguagem de vocês para que vocês possam falar de alguma forma a mesma língua do amor, né? Que vocês consigam saber se a necessidade do outro está sendo atendida pelas suas demonstrações. Porque de repente você pode ser muito bom em demonstrar amor de uma determinada forma, mas não é a forma como a sua parceira sente que ela está sendo amada. Talvez você demonstre muito afeto pela sua parceria, só que não é da forma como a sua parceria entende como uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto. Então é importante a gente conseguir alinhar a linguagem nesse sentido, para que você de fato possa estar satisfazendo as necessidades do seu parceiro e o seu parceiro possa estar de fato satisfazendo as suas necessidades. E aqui a gente está falando de necessidades emocionais. Muitas vezes necessidades físicas também, porque o carinho, o contato físico, ele pode estar dentro dessa linguagem de afeto, mas é importante a gente pensar na satisfação emocional de ambos na relação. E que pode muitas vezes ser diferente, intensidade diferente, mas ambos precisam estar de alguma forma se sentindo satisfeitos, se sentindo nutridos dentro dessa relação. Você já percebeu como um abraço na hora certa faz toda a diferença? Ou como um simplesmente eu tô aqui pode mudar o seu dia? É sobre isso, é sobre transformar aquilo que você sente em algo que seja visível para o outro. E muitas vezes isso não vai estar relacionado com grandes gestos, mas sim com pequenos, com detalhes que fazem toda a diferença. E agora uma pergunta reflexiva: como você demonstra afeto? E como você gosta de receber afeto? Você já percebeu se a forma como você demonstra parece nutrir o seu parceiro e vice-versa? Se a forma como o seu parceiro tem demonstrado tem te nutrido? Fica a reflexão. E agora vamos para o próximo hábito. Hábito número 5: vocês se aceitam como são. Vocês sentem liberdade para serem exatamente da forma como vocês são dentro da relação. Vocês não precisam fingir ser algo que vocês não são, forçar uma determinada forma de comportamento para se sentir aceitos. Vocês se amam da forma como vocês são. E não porque vocês sejam perfeitos um para o outro, mas porque vocês se amam apesar de todos os defeitos, as dificuldades, as incongruências entre vocês. Talvez até vocês se amem por causa disso, por causa das diferenças. Então vocês não buscam a perfeição. Na verdade, vocês já ultrapassaram esse ideal de perfeição, que muitas vezes é imaturo, e vocês já atingiram um grau de maturidade na relação onde vocês entendem que vocês são pessoas diferentes e que vocês não precisam ser perfeitos um para o outro, porque vocês podem conviver com o eu real de cada um de vocês. Já viu aquele tipo de relação em que um está sempre tentando mudar o outro? O tempo todo existe um trabalho de fazer o outro caber num determinado formato, numa determinada forma. Então, o tempo inteiro tem alguém ali apontando a forma como o outro deveria agir, deveria ser, deveria pensar, deveria opinar. Isso é muito desgastante para ambos. Então, é importante que a gente consiga entender que a gente escolheu aquela pessoa, inclusive pelas características que aquela pessoa tem. Um relacionamento saudável é um relacionamento em que existe aceitação. E isso não significa que a gente não possa trabalhar na melhoria de ambos. Mas isso é diferente de você querer mudar o outro completamente. Então, em um relacionamento saudável, há espaço para autenticidade. Você sente que você pode ser você mesmo no seu relacionamento? Ou você sente que você precisa se encaixar numa forma que foi idealizada pelo seu parceiro? Bom, e tudo isso nos leva para o próximo hábito, que tem a ver com espaço para a individualidade. Hábito número 6: vocês convivem com outras pessoas. Vocês se sentem seguros na relação o suficiente para não precisarem se isolar. Muito pelo contrário, outras pessoas são bem-vindas na dinâmica da relação. Vocês se abrem para outras conexões,
porque existe uma segurança de que o seu lugar está garantido na vida daquela pessoa e vice-versa. Então, não é necessário se afastar das outras pessoas, não é necessário se afastar das amizades. Muito pelo contrário, você está aberto para as outras conexões e permite, e não é nem questão de permissão, que não deveria ser negociável, né, mas você entende que o outro também tenha conexões valorosas, conexões importantes para ele, para além de você. Então é nessa segurança de que um pode contar com o outro, sabe do amor do outro, é que a gente consegue ter essa abertura para conviver com outras pessoas e estabelecer outras conexões e relações fortes para além do relacionamento. Inclusive, eu quero deixar pontuado aqui algo que futuramente vai virar um outro vídeo, mas que aqui eu quero só de fato colocar essa pulguinha atrás da sua orelha, que é sobre essa questão de casais que acabam se afastando das pessoas quando estão juntos. Isso é algo, de fato, perigoso. Na verdade, se a gente puder falar sobre um comportamento que é muito característico de relacionamento tóxico e que você já deveria, assim, ficar ligada se isso por acaso está acontecendo num relacionamento que você inicie, é se a pessoa tenta te distanciar de outras pessoas. Porque uma das principais estratégias de um relacionamento tóxico é justamente te afastar de todas as pessoas que são importantes para você, te isolar, porque essa é a melhor forma de dominar alguém. Bom, isso é tópico para outro vídeo, mas fica aí já essa pitada de algo que é muito importante, que vocês conservem a individualidade de vocês para que esse relacionamento possa ser um relacionamento de fato saudável. Vocês querem esse vídeo? Um vídeo sobre relacionamentos tóxicos? Se sim, me deixa aqui nos comentários dizendo que isso é algo que interessa a vocês, que eu vou providenciar. Bom, e agora aquela perguntinha, né, reflexiva. Como anda a individualidade na sua relação? Tem espaço para o eu dentro desse nós? E agora vamos para o próximo hábito que tem a ver com questão de poder. Hábito número 7, ambos têm voz na relação. Numa relação saudável, ambos têm o direito de opinar, de participar da negociação. Existe um equilíbrio de poder na relação. Então, não existe aquele que sempre exige e aquele que sempre cede. Esse lugar, ele é dinâmico. Então, a todo instante, ambos estão, de alguma forma, sendo atendidos e flexibilizando, de forma que todo mundo seja atendido no final. Então, ambos têm voz. Ambos têm a sua opinião validada, garantida na relação. Acho que é importante enfatizar que relacionamento amoroso não tem líder. Me incomoda um tanto isso, de escutar pessoas dizendo que a relação precisa de um líder. Não existe isso. Um relacionamento, pelo menos na minha opinião, não existe. Se você discordar de mim, você é livre para discordar de mim, pode deixar sua opinião aqui, mas eu não concordo com essa ideia de que exista um líder na relação. Muito pelo contrário. Eu acho que a relação ela tem que ter a participação de ambos, 50-50. É uma sociedade que é 50-50 para cada um. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algo bem simples que é muito comum de acontecer. Vamos supor que um dos dois do casal se sente sobrecarregado com alguma tarefa. Pode ser uma tarefa doméstica, ou pode ser, por exemplo, uma tarefa financeira de administração das finanças do casal. E aí um deles se sente sobrecarregado, só que não fala nada. E vai ficando cada vez mais desgastada a relação. Agora pensa numa relação em que ambos têm voz. Ao perceber que um está sobrecarregado, vamos supor ali com as tarefas domésticas, essa pessoa ela fala para a outra, olha, tá pesado para mim, vamos redistribuir as tarefas. E aí esse casal ele se senta e ele readministra ali as tarefas, reestrutura de forma que fique suave para ambos. Percebe como isso mostra que ambos do casal têm voz? Que eles conseguem expor aquilo que é necessário e que, de fato, o casal se readequa para fazer funcionar a rotina do casal? Então é sobre isso, ter voz. Claro que aqui eu peguei um exemplo bem simples, mas é essa ideia, né? A voz de cada um importa. A opinião, a forma como cada um do casal se sente, realmente é levada a sério. E aí, no seu relacionamento, como funcionam as decisões? Ambos se sentem ouvidos, valorizados? O que vocês poderiam fazer para melhorar esse comportamento no relacionamento de vocês?
E já pegando um pouco esse tópico, eu já vou avançar para o próximo, que diz respeito a essas responsabilidades do dia a dia. Então, nosso último hábito de hoje, equilíbrio de responsabilidades. Ninguém deve se sentir sobrecarregado numa relação. Essa sensação de sobrecarga, ela só vai desgastar a relação com o tempo. Então é importante que as responsabilidades elas sejam bem divididas. Assim como no exemplo anterior, é importante que a gente verifique no nosso relacionamento se existe uma sobrecarga em alguma das funções e que o casal possa trabalhar para que seja melhor divididas essas responsabilidades, de forma que ambos se sintam contribuindo da mesma maneira, embora com atividades diferentes, mas contribuindo da mesma maneira para o sucesso da relação e para o sucesso da vida individual de cada um. Porque se uma parte do casal se sente sobrecarregada, é provável que a vida individual dessa pessoa também esteja sofrendo de alguma forma, porque ela tem menos tempo ou menos energia. Então, esse equilíbrio de responsabilidade dentro das questões do casal, da rotina do casal, vai favorecer, inclusive, aquele hábito lá da individualidade, né? Que a gente consiga manter a individualidade de cada um com energia suficiente para que cada um possa viver essa parte individual. Então, não estar sobrecarregado é fundamental para que, inclusive, né, esses outros hábitos também funcionem bem. Já parou para pensar se alguém na sua relação tem carregado um peso maior? Já pensou sobre conversar sobre esse assunto e ver como vocês podem aliviar de forma que fique confortável para ambos? Uma dica simples: façam uma lista de todas as tarefas que precisam ser desempenhadas e depois vejam se a redistribuição está de acordo, está ok para todo mundo. De repente, uma ação simples como essa pode ajudar vocês a reequilibrar a relação para que não aconteça essa sobrecarga. Para finalizar, acho que é importante lembrar que esses 8 hábitos não são regras, né, mas sim um norteador de como vocês podem desenvolver habilidades que possam ser construtivas para o relacionamento de vocês. Isso vale para alguém que já está em um relacionamento e que pode trabalhar para aparar arestas, né, para ajustar o relacionamento, para que o relacionamento caminhe nessa direção, né, nesse norte de crescimento, de sucesso no relacionamento. Mas também é válido para você que de repente ainda não está em um relacionamento, porque a partir desses hábitos você pode selecionar melhor as pessoas com quem você vai se relacionar e você já consegue identificar pontos em você que você pode trabalhar para quando esse momento de se relacionar com alguém chegar. Se essa conversa fez sentido para você, então não se esqueça de se inscrever no meu canal para você ter acesso aos novos vídeos quando eles chegarem e de curtir esse vídeo para eu saber que esse assunto te interessa. Até o próximo vídeo.